A coleção de armas de Elden é bem ampla, indo desde um casco de tartaruga até Mas que diabo é isso? Bem, eu sou o Rino e você está aqui na Online Jogos. E hoje, bora ver algumas das armas mais bizarras feitas dos próprios inimigos de Elden. Então, se tá chegando aqui agora, já se liga e segue a gente aí. O conteúdo aqui é top e falamos sobre Elden e outros jogos. Já estamos quase alcançando os primeiros 1000 inscritos, falta só um pouquinho. Seu apoio vai ajudar demais, certo? Então, bora pro vídeo. Vamos começar com ela, uma das espadas que a gente já trabalhou aqui no canal. A Sword of Milos é destaque quando se fala em build de sangramento, mas esse design é o que a torna um item bem único. No que você bate o olho já acha parecida com uma espinha de peixe. E bem, você não está totalmente errado, ela é feita de uma espinha dorsal mesmo, mas não é de um peixe, mas sim do Milos. Você não conhece o Milos? Ele era um gigante, na verdade um gigante anão. Esse cara era tido como um amaldiçoado pelos outros gigantes. E o Dung Eater acabou recolhendo a espinha dele e amolou nesse formato pontudo aí. Então a primeira arma é a espada do gigante pequeno Milos. Aliás, você ganha ela fazendo a própria quest do Dung Eater. Wing of Astel. É até irônico pensar que você pode sair por aí macetando os inimigos com uma das asas da própria Cria do Vazio. Essa asinha de fada aí pertence ao Astel, um dos seres mitológicos mais aterrorizantes do game. Essa criatura aí é uma estrela mal formada, nascida em um vazio muito distante. Não se sabe se é no espaço ou no subsolo, provavelmente é a segunda opção, tá? Foi esse bichão aí que atacou a cidade sem nome e roubou o céu artificial dela. Você encontra ela lá no rio Ansel, perto de onde aquela criatura fica pendurada. Flowing Weapons, ou armas de fluxo. As próximas da lista não são partes de criatura, mas sim a própria criatura. Sabe os Nox, aqueles inimigos que ficam lá nas cidades eternas? Você já reparou nas armas que eles usam? Então, tanto o martelo quanto a espada de fluxo são criaturas vivas. Mais especificamente, aquelas gotas de prata. Essas aqui foram moldadas e forjadas para tomarem a forma de uma arma. Quando você usa a Weapon Art dela, ela volta para sua forma líquida, conseguindo se esticar para causar dano. O martelo você encontra em um corpo lá em Nokron, vai estar em uma igreja acessível através de pulos, e a espada você ganha derrotando um boss lá naquela cidadezinha de magos lá em Caelid, lá perto de onde você encontra a Millicent. Icewing Hatchet, ou Machadinha Glacial. Esse aqui é um dos machados mais conhecidos do game. A Machadinha Glacial está em todas as listas de começando bem do jogo. Eu até fiz um short sobre ele esses tempos atrás. Aliás, se você não conhece nossos shorts, dá uma olhadinha. Geralmente a gente faz divulgação com eles, mas também traz bastante conteúdo exclusivo por lá, hein? Bem, além de uma ótima arma, sério, a weapon art dela é muito boa. Ela tem um design extremamente criativo. Olha bem pra ela aí. Sim, isso aí é uma escama de dragão de gelo. Vai dizer, essa aí você nunca tinha percebido, hein? Ela veio lá do Castelo Sol e pode ser encontrada facilmente no meio de Liurnia, bem nos cestos de um campanário de uma igreja. Armas do Festival. Esse é um conjunto de equipamentos que vem direto de Domínula, aquele vilarejo sinistro que fica lá em Altus Plateau. Ao entrar no lugar você vê um monte de velhinhas bizarras dançando e cantando. Elas estão tão imersas na festividade que basicamente te ignoram. Mas o negócio ali é bem pesado, já que está acontecendo o Festival de Domínula, um ritual onde todos os habitantes foram esfolados vivos. E lá no topo do vilarejo aguarda um Godskin, quem provavelmente estava organizando esse festival. Essas armas são todas feitas de ossos das vítimas, e dentre os vários tipos ainda há uma feita de um crânio muito grande para ser de um humano. Todas elas podem ser dropadas das dançarinas, com exceção dessa última aí, o grande crânio do festival, que está em um corpo ali na região mesmo, perto de um moinho. O telo do assassino de Agouros. Claro, não poderia faltar os Agouros em uma lista de coisas bizarras. O cutelo do assassino de Agouros, além de ser uma excelente peça para quem curte build de força pura, remete a esses caras, os Caçadores de Agouro, ou os Omen Killer, um grupo especializado em caçar e eliminar os Agouros. Eles vestem uma máscara nariguda que dizem ser feita de um monstro que habita os pesadelos dos Agouros. Eles também usam essas armas, elas são produzidas com uma fileira de chifres dos próprios Agouros. Pra quem não tá ligado, a gente já fez um vídeo aqui contando a história sobre eles, mas em resumo, os Agouros são o resultado de uma evolução genética aleatória. Esses caras aí nasceram com uma forma mais ancestral,
cheia de chifres. Antigamente eram até considerados sagrados, mas atualmente foram taxados como seres amaldiçoados, não recebendo a bênção da Tervuri. Por consequência, assim que nascem, devem ter os seus chifres arrancados. Um processo que obviamente não acaba muito bem. Aqueles que conseguem sobreviver podem circular na sociedade sem problemas, mas geralmente são hostilizados. Já os filhos de nobre que nascem assim, podem permanecer com seus chifres, porém vivem reclusos no subsolo de Lendel. Para conseguir essa arma, você deve peitar os próprios Homem-Killer. Tem um lá na mansão vulcânica e o outro em uma dungeon perto da entrada principal de Lendel, aquela da escadaria. Dedo com anel. E por fim, a arma mais bizarra de todas. Nem dá pra acreditar que existe algo assim no game. É sério, isso aí parece um mod. O dedo com anel, olha esse nome. O dedo com anel, como o próprio nome sugere, é um dedo decepado de um ancestral dos Finger Creeper. Aquelas mãozinhas chatas lá da mansão Cariana, se lembra? Esses bichos aí não são coisa boa. Eles surgiram de um ato de blasfêmia, já que se assemelham com os emissários dos deuses, os dedos. Por esse aspecto profano, eles se concentram em lugares onde grandes atrocidades aconteceram. O dedo, mesmo decepado, ainda guarda uma certa quantidade de vida. Quando sua habilidade especial é ativa, ele infla e dá um ataque de garra. Agora, para conseguir ele, meu amigo, se prepara para encarar uma dungeon chata. Ela fica lá no Monte Gelmir, no túmulo do herói de Gelmir. Para alcançar esse baú, você bem direto. É só seguir o caminho principal até o fim. Simples? Então vai lá. Bem, a lista de hoje era essa, espero que tenham gostado. Ainda tem muitas outras armas bizarras feitas de inimigos, e se vocês curtiram o formato, me avisem aí nos comentários que eu trago uma parte 2, certo? Então antes de acabar, não esqueça de seguir o canal e deixar aquele like maroto, e também fica ligado nos outros conteúdos aqui do canal. Tem muita coisa boa sobre o universo de Elden e também de outros jogos. Vale a pena dar uma conferida, certo? Então era isso, valeu, falou, fui!